Professor. Ok, bom dia a todos. Eu tenho a honra de apresentar o professor Dr. Rodoaldo Aranas. Ele é professor hoje do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de New Brunswick, no Canadá. O professor Rodoaldo Aranas, ele tem doutorado em Engenharia de Materiais pela McGill University e tem uma vasta experiência internacional na área de ligas metálicas e agora está trabalhando com manufatura aditiva. Então, ele vai trazer para a gente palestra sobre manufatura aditiva, ok? Professor Rodoaldo Aranas, you can start as wish, ok? Thank you very much. Bom dia a todos. Good morning. So my presentation will be about physical and mechanical metallurgy of new alloys designed for additive manufacturing. A apresentação vai ser sobre propriedades físicas e mecânicas de novas ligas fabricadas por manufatura aditiva. This is an overview of my research group at UNB. So for this presentation, I'm going to focus more on our research about additive manufacturing. São todas as pesquisas que a gente faz no nosso departamento de engenharia na Universidade de New Brunswick. E nós vamos falar sobre uma das áreas de pesquisa que é o grupo de manufatura aditiva. Yes, so right now our group supports the initiative for Industry 4.0, which is the fourth industrial revolution. Hoje a manufatura aditiva está dentro do círculo que reforça a indústria 4.0. And as a materials engineer, we are more interested in the 3D printing area. Ele está dentro desse círculo, você percebe que está dentro dessa área de impressão em 3D. If we look at 3D printing, there's a lot of advantages which are specified here in the list. But the most important part is the high materials utilization compared to other conventional techniques. Tem muitas vantagens que você vê aí, como CAD, complexidade, mas um que tem muitas vantagens, uma das maiores vantagens que tem na manufatura aditiva uma gama maior de utilização. And as a researcher, we are interested to solve any disadvantages with the process, and in this case, we are going to solve some of the material issues. E uma das desvantagens que nós estamos pesquisando é sobre essas propriedades, alguns problemas com relação ao material em si. If you are familiar with 3D printing, there's a lot of different types. We have 7, but for this presentation, we are going to focus on what we call powder bed fusion. Se você já ouviu falar sobre manufatura aditiva, nós temos 7 tipos de categorias de impressão de materiais, de amostras, e nós vamos focar nessa quinta, que é a parte de fusão, cama de fusão de pós. And first thing is, let's define what is powder bed fusion. It's a process uses thermal energy from a laser or electron beam to selectively fuse powder in a powder bed. Essa técnica de fusão de cama de pós, ela é usada por relação, ou seja, ela é colocada uma energia, tá, através de laser ou feixe de elétrons, tá, em uma área selecionada dos pós para fundir esses pós em uma cama. And this is a video of the process. Isso é um rápido vídeo do processo, como vocês veem. So first is it will deposit a layer of powder, and the laser will melt that powder. Primeiramente deposita um pouco de pó e depois o laser vai e funde certas regiões desse pó. And until we form our object, and the examples are here on the bottom side of the presentation. E a gente vai formar alguns objetos, e você vê como exemplo aqui na parte de baixo do slide, alguns exemplos de materiais de estruturas que são impressas em 3D. And you can see that we can form very complex structures, such as this one, which is a lattice structure. E vocês veem que a gente consegue fabricar estruturas muito complexas. So now, what's the problem with additive manufacturing? If we look at the cooling rate during the process, it's around 10 to the 6 Kelvin per second. E um dos problemas dessa manufatura aditiva que nós vemos é a taxa de resfriamento dessas amostras, que é muito elevada. Você percebe 10 elevado a 6 Kelvin por segundo. If we look, for example, the most common material, which is steels, steels relies on the carbon content in order to increase the tensile strength.
Você perceber com relação, por exemplo, os aços. Os aços, eles são um material que tem carbono, né, sua composição, que tem como objetivo melhorar suas propriedades mecânicas. The problem with carbon content is during solidification at this cooling rate, it can form carbides which can induce cracks. Dos problemas desse carbono na composição química é que nessa alta taxa de resfriamento pode formar carbonetos que podem trazer, ou seja, formar trincas. Which means we have to use a material with low carbon content such as more aging steels. Então a gente pode usar um outro material, um outro aço que tem muito baixo composição de carbono, muito baixa, como os aços maraging. More aging steels have low carbon content and the mechanical properties depends on precipitation. Esses aços, o maraging, ele tem baixo teor de carbono e as suas propriedades mecânicas dependem dos precipitados. And now, as a materials engineer, we have to look at what's the disadvantage of using more aging steel. And one is its corrosion resistance and stability at high temperature is low. Como pesquisadores de engenharia de materiais, a gente tem que procurar quais são os problemas relacionados a esses materiais. E um dos problemas que nós temos nos aços maraging são eles têm problema com relação à resistência à corrosão e à estabilidade em altas temperaturas. And right now, our goal is to solve such disadvantages associated with this material. E a gente tem que resolver esses problemas com relação a esse material. Now we go to the research focus, which is to develop and characterize new materials that are compatible with laser powder bed fusion technique with superior mechanical properties. Então, a gente está procurando, ou seja, caracterizar novos materiais que podem ser compatíveis com o processo de cama de fusão de pós a laser, tá? E que tenha propriedades mecânicas superiores. Our research lab is working with the company Voestalpine and also with the government research lab Natural Resources Canada. So it's a three-way collaboration between university, private industry, and government research laboratory. Você percebeu, o nosso laboratório a gente tem parceria com a indústria Voestalpine e o governo canadense, ou seja, é uma colaboração tripla entre a universidade, a indústria e o governo. If we look at the most common materials in 3D printing, we can look at MS1 and 316L stainless steel. Se você olhar os materiais comuns na manufatura aditiva, em impressão 3D, nós temos o aço MS1, tá? E o aço inoxidável 316L, muito comum. And we can see they have both low carbon content. Se você perceber, todos os dois lá em cima têm muito baixo teor de carbono. So in our design, we combine the strength of more aging steel with the corrosion resistance of 316L by changing the chemical composition of chromium as well as adding more aluminum. Então, o que a gente fez para fazer o design dessa nova liga, nós combinamos as propriedades, tá, de impressão do maraging, do aço maraging, tá, tem resistência, e o aço 316 que tem resistência à corrosão. Então, nós adicionamos aí o cromo, aumentou para 12,20% e adicionamos alumínio na composição desse novo aço, dessa nova liga. So we combine the printability of more aging steel with the corrosion resistance of more aging steel, of stainless steel. Ou seja, isso foi para combinar essa capacidade de ser impresso, que é o aço maraging, e a resistência à corrosão do aço inoxidável austenítico. This is an image of the machine itself, so you can see a laser melts the powder, and these are the examples of processing parameters. Você perceber, nós temos aqui do lado aqui a foto da máquina, que é a impressora, né? E nós temos aqui, ou seja, o laser ali focado ali na pulsa de fusão, e temos os parâmetros que são usados durante o processo de impressão dessas ligas metálicas. So I'm not going to discuss anything about the parameters. You can check our publication related to this material. Como o tempo aí é pouco, nós não vamos entrar em detalhes sobre os parâmetros, vocês podem pesquisar os artigos científicos que têm publicado e tem lá falando sobre os parâmetros. But after printing, the first thing that we have to check is what is the relative density of the product, which in our case, it's close to 100%. Nesse caso, uma das características que temos que perceber com relação aos materiais que são impressos, os metais, é a sua densidade relativa, e o que nós temos que atingir o máximo de 100% dessa densidade. And these are the two materials that we are going to look at. So sample number 1, it's after printing, and sample number 2 is after heat treatment. Esse é o material que a gente desenhou. Nós vamos falar de duas amostras. A amostra 1 é a amostra que foi impressa,
E a amostra 2 é a amostra que foi impressa e passou por tratamentos térmicos. And for the heat treatment schedule, this is something that we studied for a long time. So, for example, we performed both simulation and experimental work in order to establish these temperatures. Para o processo de tratamento térmico, é um processo, é uma prática que a gente vem desenvolvendo há muito tempo atrás para chegar a esses parâmetros de processo de tratamento térmico. So for the results, these are the publications associated with the results that I'm going to show you shortly. E como os resultados já foram publicados dessas revistas, como vocês verem, e que nós vamos mostrar rapidamente alguns dos principais resultados que já foram publicados dessa liga. So before printing, we have to look at the powders, and you can see on the left side, you can see this is the starting material before printing. Quando a gente vai imprimir o material, a gente tem que perceber as características dos pós. Como vocês veem aí na figura na esquerda, você tem a característica aí das partículas do pó metálico. So first we measure the powder size, which is between 30 to 65 microns, which is within our target specification. E, primeiramente, a gente tem que perceber, a gente mediu o tamanho das partículas, que está entre 30 a 65 micrômetros, e qual está dentro dos parâmetros das especificações. It's also important to measure the powder flowability. In this case, we measured it at 15.84 seconds per 50 grams. Também é importante medir também um parâmetro com relação à taxa de escoamento, no caso desses pó, que está em relação a 15,87 segundos por cada 50 gramas. We measure the chemical composition before and after printing, and there's no significant change, which means our manufacturing parameters are optimized. Nós medimos a composição química dos pós, né, e você percebe que não tem muita diferença depois que o material foi impresso, ou seja, você percebe que praticamente a mesma composição química. And take note, you can see this is BD, that's the building direction. So we are forming layer by layer in this direction. Se você perceber, isso é interessante, que a gente está mostrando também como é que é feito essa impressão, ou seja, é camada sobre camada. Deposita a primeira camada, a segunda camada em cima, a terceira camada, uma camada sobre a outra. And based on that, you can see in the optical microstructure, you can see layer by layer deposition. So that's a building rate. And you can see the melt pool boundaries during solidification. Você perceber na microscopia óptica, você percebe que a direção de construção, de fabricação, de impressão, ou seja, camada sobre camada, e você vê as poças de fusão uma sobre a outra, tá? Nessa primeira imagem. From the top view of the sample, you can see how the laser moves during melting, and you can see these are called scan tracks. E da visão superior você percebe que, ou seja, como que o laser ele se movimentou, ou seja, movimentou para cima, ou seja, na vertical e na horizontal. The hardness of the material is around 30 HRC. E a dureza do material medida foi em torno de 30 Hawkers C. If we look at the SEM images, we can see a dendritic structure, which is in nanoscale. Você percebe a estrutura de fusão lá do microscópio eletrônico de varredura, você percebe uma estrutura dendrítica. And these are the result of high cooling rates during solidification. Isso é o resultado da alta taxa de solidificação e de resfriamento do material. Estrutura bruta de fusão. We also check the crystallographic texture of the material. You can see that based on this, all the colors are randomly arranged, which means the texture is very weak. Ou seja, você percebe também sobre a análise EBSD, você percebe que a estrutura é uma estrutura randômica, é uma estrutura que não tem uma direção definida, ou seja, é uma estrutura muito fraca depois da peça como impressa. You can also see some of the idea about the dislocation density by looking at the low angle grain boundary. Você consegue perceber também a densidade de discordâncias também, ou seja, são ângulos de baixo grão, ou baixo ângulo de alinhamento. And after heat treatment, you can see, so this is the result after heat treatment. So after heat treatment, all the melt pool boundaries are gone. You can see these are mostly martensitic structure. Porém, depois do tratamento térmico que foi feito nessas amostras, que foi a estrutura lá como impressa, né? Foi tratamento térmico, você percebe que a estrutura bruta, ou seja, as poças de fusão sumiram tudinho após o tratamento térmico. And the hardness is 52 HRC, which is significantly higher after printing.
Ou seja, você percebe que a dureza aumentou aí de 30 para 52, ou seja, significativo aumento da propriedade mecânica do material em relação à dureza. Same information we can get from SEM images, you can see those are martensitic structures. E da mesma maneira, você percebe que depois do tratamento térmico, na microestrutura eletrônica de varredura, você percebe que tem uma estrutura martensítica. And you can see after heat treatment, we look at the EBSD for crystallographic texture. And again, this is a weakly textured material. Ou seja, depois do tratamento já tem uma textura aí mais definida do material, né? And for this one, you can see the low angle grain boundaries. You can see that it's very low, which means the dislocation density is lower. Ou seja, agora você percebe que, ou seja, os ângulos de desalinhamento, baixo ângulo de desalinhamento entre os grãos agora é mais baixo, ou seja, nós temos mais uma coisa mais homogênea aí. And after heat treatment, we look closely at SEM. You can see those white particles inside the material, which are precipitates. E também na análise de microestrutura eletrônica varredura, a gente percebe também essas partículas brancas pequenininhas aí no material que são precipitados. Yeah, we run an EDS scan on these particles, and you can see some titanium and aluminum. Ou seja, você percebe que fizemos o escaneamento sobre essas partículas brancas, você percebe que tem um alto teor de titânio e alumínio. In order to get an idea about precipitates, we perform atom probe demography, and you can see the distribution of spherical precipitates in 3D space. Ou seja, para estudar mais a fundo esses precipitados, nós usamos a técnica de tomografia de sonda atômica e percebemos que esses precipitados têm uma estrutura mais arredondada, tá, e bem distribuídas. So it's mostly, you can see this is mostly titanium and aluminum. E aí você percebe a composição química é muito mais titânio e alumínio. And we also found different shapes of precipitates. You can see this is rod-like precipitates. Também achamos também outros precipitados com morfologia diferente, como por exemplo esses precipitados mais longos. So we have a mixture of two different morphologies of precipitates. Ou seja, tem aí uma mistura de diferentes morfologias dos precipitados. And then we also measure the mechanical properties which are summarized in this table. Ou seja, medimos também as propriedades mecânicas, qual é mostrado nessa tabela. So as you can see, for example, we measure the property along the building direction and along transverse direction. Se você perceber, nós medimos as propriedades tanto na direção da construção, ou seja, da despropriedade, do camada sobre camada, e também sobre a direção transversal de impressão da amostra. And you can see some of the numbers here are very close, but there is a little difference between their values for hardness, tensile strength, yield strength, elongation, and toughness. Ou seja, você percebe que muito similar aos números, mas sim, pequenas diferenças entre essas propriedades, como a dureza, resistência mecânica, limite de escoamento, são muito pequenas essas diferenças. And after heat treatment, you can see those two measurements along building and transverse direction. They are closer to each other, and now you have a more homogeneous material. Ou seja, aí depois do tratado, você percebe também que aumentou as propriedades mecânicas, porém também com diferença entre as direções, também muito poucas diferenças, tá? E em relação a toughness, resiliência do material, abaixou um pouco a resiliência. Okay. And if you look at the mechanical properties and compare it to conventional more aging steel, we can see that this is our material with tensile strength of 798, and this is the material that it can potentially place, which is 18 NiCO250, which has a tensile strength of 1690 megapascals. Se você comparar o material que a gente fabricou, né, você percebe que com relação ao material maragem convencional, você percebe que a resistência mecânica dele foi maior, que 1798 megapascal em relação a 1690 megapascal. Okay. And these are the conclusions of this work. So the first is the as-printed samples of M789 exhibited characteristic melt pools in the microstructure. Cellular dendritic structures were present inside the melt pools aligned along building direction as revealed by SEM. Como conclusão, a primeira conclusão que a amostra como impressa, ela tem algumas características como poça de fusão da microestrutura, ou seja, a estrutura dendrítica também, e apresentou algumas poças de fusão, tanto na direção de
de formação da amostra. Isso foi revelado pela microscopia eletrônica de varredura. And heat treatment homogenized the microstructure of the sample, annihilating multiple boundaries and scan tracks into martensitic needle-like structures. Ou seja, o processo de tratamento térmico homogeneizou a microestrutura, eliminando as poças de fusão, tá? E levou a uma estrutura martensítica. Heat-treated samples show the formation of precipitates, which provides strengthening mechanism after 3D printing. Ou seja, o tratamento das amostras após eles mostram também a formação de precipitados, o que também aumentou as resistências das amostras depois de impressa. And finally, the M789 steel has similar properties than that of 18Ni250 Mar aging steel, but with higher corrosion resistance. E, finalmente, o aço que a gente produziu, ou seja, tem propriedades muito similares ao aço convencional Mar aging e tem propriedade de corrosão mais elevada do que o convencional. Yeah, thank you. Obrigado. Obrigado. Professor Claude, thank you very much for your participation. I will take the question from the audience. I will take note and I will email you. Okay, and after you can answer. Okay. Thank you for participation. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you for the invitation. Okay. Bye bye. Bye bye.